celebrar os 15 anos da igreja. Ainda você tudo vidle da minismo sami. E também para que vocês possam ver que nós não somos sozinhos. Da nismo Que nós somos uma secta. Ja sam vaš pastor. Eu sou o seu pastor. Ampak jaz tudi imam svoj pastor. Mas eu também tenho o meu pastor. Jaz nisem tu sam e dela kaj hočem, kaj mislim, da je prav. Ne. Eu não sou sozinho fazendo tudo o que eu acho que é correto. Jaz imam ekipa vzadaj. Eu também tenho uma equipe por trás. Ekipa, ki meni vodi, ki se pogovarjamo, ki me učijo. Uma equipe que me lidera, uma equipe que me ensina, que me ajuda. Ena ekipa ki reče, pastor, mogoče to ni v redu. Uma equipe que diz, pastor, provavelmente isso não é o bem. Ena ekipa ki pride do moja žena e vpraša, kak je tvoj zakon? Tem uma equipe que vem, chega perto da minha esposa e pergunta, como é que está o teu casamento? Vi ste ok, a ima težave? Estão bem? Tem algum problema? Tvoj mož dela dobro, prav, a ne? O teu marido faz as coisas corretas, está trabalhando bem? To je naše življenje. Essa é a nossa vida. Pastori, mentori que nas vodi você področju naše življenje. Nós precisamos pastores, precisamos mentores para nos liderar nas todas as áreas das nossas vidas. Amém? Amém? Ampak pred da pokličem tu pastor Sico e potem pastor Vinícius, Mas- hočem pokazati en video do naše oče, oziroma pastora, vse te pastorjev. Mas antes de convidar o pastor Sidson e o pastor Vinícius, eu quero mostrar um vídeo do pastor, que está o pastor desses pastores. Ok? Lahko damo gor? Irmãos e minhas irmãs da Igreja Jesus é o Caminho na Eslovênia. Aqui é o pastor Carlito Paes, com muita alegria. Celebramos com vocês 15 anos da igreja. Um grande abraço ao meu querido amigo pastor Marcos Tavares, a Letícia Tavares e a todas as famílias da igreja. Celebramos tanto o que Deus tem feito nesses 15 anos em vocês e através de vocês para levar as boas novas do Evangelho a toda a Eslovênia e a todos os países dos Balcãs. Eu oro e desejo para que seja uma nova estação carregada das bênçãos, dos frutos de Deus sobre suas vidas. Um abraço meu, da pastora Leila, da nossa igreja aqui em São Paulo e da nossa rede Inspire de igrejas. Quero deixar com vocês um texto que é uma palavra do apóstolo Paulo, que ele deixou aos Filipenses, capítulo 4, versículos de número 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer uma só coisa. Concentrem-se no que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e virão fazer. Então, o Deus de paz estará sempre com vocês. Amém? Então, que esta igreja continue dando esse testemunho, como Paulo diz no passado acerca da igreja em Filipos. Que vocês alegrem-se no Senhor e façam o que é reto, e Deus os abençoará. Que esta nova estação venha cheia das bênçãos de Deus. Que seja um ano de novos batismos, de novos discípulos, de crescimento numérico da igreja, de muitas vidas para Jesus. Assim oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Parabéns, vamos celebrar. Um abraço, pastor Marcos Tavares. Breve quero estar com vocês e também ter vocês aqui conosco no Brasil. Um abraço.
Alelujas! Bog je dober. Deus é bom. Amen. Zdaj je čas, da povabim tu pastor Sidson. Agora eu quero convidar o pastor Sidson. Pastor amado, pastor que sem srečo v živo v Brazílii. É um pastor muito amado, eu conheci lá no Brasil. Prejšnjo leto smo se poznali O ano passado eu Vivo. conheci ele pessoalmente. in prej tudi smo že imeli en trening, en tečaj, kako delamo v hišni skupini online. Antes eu já teve um curso online com ele, como fazer grupos caseiros. In on me je učil dosti. Ele me ensinou muito. On vodi cerkev MCI v Portugal in tudi ima dosti cerkev, služi tudi v Afriki. Ele lidera a igreja MCI lá no Portugal, também tem outras igrejas, lidera igrejas lá na África In druge države. e outros países. Hvala, pastor, ki si prišel tukaj. Muito obrigado, pastor, por vir. On ne zna malo slovensko. Ele Sabe pouco disso. sabe um pouco esloveno já? Ena na ena. Por um. Amém. Muito obrigado. Hvala lepa, pastor. Muito obrigado, pastor Marcos, Torej, hvala lepa, pastor Markos. pela honra de poder estar aqui com vocês nesta linda igreja. Velika čast mi je, da sem lahko tukaj v tej lepi cerkvi. Obrigado pelo seu testemunho aqui na Eslovênia. Hvala za pričevanje tukaj v Sloveniji. É uma honra estar aqui com vocês. Velika čast mi je, da sem lahko z Sua vami. linda família também, que eu já Sua lepa conheci. družino, ki sem jo Muito spoznal. bom. E obrigado também ao pastor Vinícius Hvala tudi pastorju Viniciusu, por me incluir aqui nesta viagem. ker me je pripeljal sem tokrat na to potovanje. É uma alegria estar com vocês. Veliko veselje, da sem z vami. Gremo moliti, dvigni tvoje roke. Lahko dvignete svoje roke, da bomo molili. Bog, hvala za življenje do pastor Sidson. Deus, obrigada pela vida do pastor Sidson. Blagoslovi njegovo življenje, družina in služovanje v Portugal in v drugih narodov. Abençoa a sua vida, a vida da sua família, o seu serviço, tanto no Portugal como outros países. Uporabi njegovo življenje danes, da boš ti govoril z nami. Usa a vida dele hoje para falar conosco, Da bomo mi razumeli stvari, ki nismo razumeli prej. para que nós possamos entender as coisas que Da não bo entendemos naša vera antes, močnejša. que a nossa fé seja mais forte, Da bo tvoj angel okoli njega in da bo sveti duh uporabil njegovo usta za nas. que os teus anjos sejam ao redor dele, que o teu Espírito Santo seja a boca dele. In da mi tudi bomo imeli naša ušesa odprta, zakaj ti imaš za nas. Para que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para aquilo que você tem V para nós. imenu Jezusa Kristusa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Slava Gospodu. Quando eu cheguei como missionário em Portugal há 31 anos, Ko sem pred 31 leti prišel kot missionar na Portugalsko, em Portugal havia 0,8% de cristãos evangélicos. je bilo na Portugalskem 0,8% evangelijskih kristijanov. E 30 anos depois, 30 let kasneje Portugal tem por volta de 3% de cristãos evangélicos. ima Portugalska okoli 3% evangelijskih kristijanov. 3% parece pouco, 3% se mogoče sliši malo, mas de 0,8 para 3 já foi mais de 400% de crescimento. ampak od 0,8 do 3 je to že več kot 400% rast. E então eu tenho experiência de ser missionário numa terra com desafios. In jaz imam izkušnje, kako biti misionar v državi, kjer je veliko izzivov. E eu quero parabenizar vocês por vocês permanecerem fiéis nos caminhos do Senhor. Tako da želim vam čestitati, da ste ostali zvesti na Gospodovi poti. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso aqui para o vosso país. In prepričan sem, da ima Bog pripravljenega nekaj res čudovitega za vašo Continuem državo. fiéis, Ostanite zvesti, perseverem vztrajajte e o mais Deus fará. in vse ostalo bo naredil Bog. Glória a Deus. Slava Nesta Gospodu. manhã eu quero partilhar uma palavra com vocês. Tem jutro želim deliti z vami besedo. E o tema da mensagem é In sporočilo danes je, posição pozicija é plataforma de propósito. oziroma postavitev je platforma za namen. O que eu quero falar com isso? Kaj želim s tem povedati je? Muitas pessoas estão a perguntar: Veliko Qual je ljudi o- vpraša, ne? qual é o meu propósito? Kakšen je moj namen?
Qual é o meu propósito de vida? Kakšen je moj E življenjski qual é o namen? meu propósito perante Deus? In kakšen je moj namen pred O Bogom? que Deus quer de mim? Kaj Bog želi od O que mene? Deus espera de mim? Kaj Bog pričakuje od Eu mene? vejo jovens aqui Tukaj vidim mlade. e podem se perguntar: o que Deus espera de mim? Pa se boste vprašali, kaj Bog pričakuje O od que Deus mene? tem para mim? Kaj ima Bog Qual é o meu zame? propósito de vida? Kakšen je moj življenjski namen? Também temos pessoas aqui com mais idade. Imamo tukaj tudi starejše ljudi. E você já viveu muitos anos. Vi ste že živeli kar nekaj E let. talvez você esteja se perguntar: qual é o plano de Deus para mim? In mogoče se sprašujete, ne, kakšen je Božji Qual é načrt o zame? propósito de Deus para a minha vida? Kakšen je Božji načrt za moje življenje? Há muitas maneiras de reconhecermos o propósito de Deus. Ne? Na veliko načinov lahko prepoznamo Božji načrt. Eu quero falar hoje apenas de uma delas. Ampak želim enega omeniti. Uma maneira de você reconhecer o propósito de Deus na sua vida Eden od načinov, kako lahko prepoznate Božji namen v svojem življenju, je, é você olhar para a sua posição. da pogledate na svojo držo, na svoj položaj. Quem é você hoje? Kdo ste danes? O que você faz hoje? Kaj danes Qual é a sua počnete? profissão hoje? Kakšen je danes vaš poklic? Quais são seus amigos hoje? Kateri so danes vaši Qual é a sua roda prijatelji? de influência hoje? Kateri je danes krog vpliva, ki je okoli vas? A partir da sua posição, Iz vašega položaja você pode descobrir muito sobre o plano de Deus para a sua vida. lahko namreč odkrijete veliko o Božjem načrtu za svoje Eu življenje. quero ler com vocês Provérbios 3, versículo 6. Skupaj z vami želim prebrati Eu não sei se é pregovori possível projetar. Provérbios 3, vrstica versículo 6. 6. Lahko damo mogoče zadaj gor. Seria Pregovori importante, se 3:6, der para projetar. če je izvedljivo. Tá, não dá, mas não tem problema. Então, é um versículo pequeno. É um Correto. versículo pequeno, então nós vamos falar o seguinte. Torej, Reconhece, eu vou ler em português e depois ela vai ler em torej esloveno. prebrali bomo v obih jezikih. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e então Ele endireitará as tuas veredas. Priznavaj Gospoda na vseh svojih poteh in On bo uravnal tvoje poti. Ok, mas o que o texto diz é uma coisa. Kar pravi besedilo je sicer ena stvar. O que nós pensamos é o inverso do que o versículo da Bíblia diz. Kako pa mi razmišljamo, je pa ravno obratno od tega, kar vrstica pravi. O versículo diz assim: reconhece Deus Vrstica pravi, em todos os teus caminhos priznavaj, prepoznavaj Boga na vseh svojih poteh e Ele endireitará as tuas veredas. in On bo uravnal tvoje steze. Mas eu sempre pensava ao contrário, o inverso. Ampak jaz vedno razmišljam ravno obratno. Eu pensava assim: quando Deus endireitar as minhas veredas, Vedno sem mislil, ne, da takrat, ko bo Bog poravnal moje steze, moje ceste, então eu vou reconhecer, Ele estava nos meus caminhos. takrat bom jaz prepoznal, da je On bil na moji poti. Porque eu vi a obra dele, Zato, ker sem videl njegovo delo então depois eu reconheço. in potem priznavam. Mas o versículo diz o contrário. Ampak v resnici pravi Para obratno. nós reconhecermos Deus, primeiramente. Zato, da mi prepoznamo Boga kot prvo, Reconhece Deus nos seus caminhos. ne pravi, priznavaj Boga na svojih poteh. E então Ele endireitará as suas In veredas. potem bo On poravnal tvoje steze. Mas nós olhamos para o nosso hoje Ampak mi pogledamo na sebe danes, e não vemos Deus. ne vidimo pa Boga. E não percebemos a mão de Deus. In ne opazimo Božje roke. Então nós pensamos, Deus não deve estar nessa situação. Ne, in namesto, da bi videli Boga v tej situaciji, Eu estou com um problema no meu casamento. imam težave v zakonu, Eu estou com um problema com meus filhos. težave z otroci, Eu estou com um problema de saúde. imam težave z zdravjem, Então eu não posso ver a mão de Deus. torej ne morem videti Mas Božje se Deus roke. endireitar as minhas veredas, Ampak če bo Bog poravnal moje steze, eu vou reconhecer a mão de Deus. takrat bom pa prepoznal Mas o Božje roko. versículo ensina o contrário. Ampak vrstica nas uči ravno obratno. Reconhece Deus agora. Zdaj priznaj Boga. Reconhece Deus na sua situação. Zdaj priznavaj Boga v svoji situaciji. Honra a Deus neste momento. Moli Boga v tem trenutku. Mesmo um momento difícil. Tudi če je težek trenutek. Honra a Deus hoje. Počasti Boga danes. Olha, eu não tive um bom diagnóstico, Ne? Sem dobil slabo diagnozo. mas eu honro a Deus, eu vejo a mão de Deus. Ampak jaz vseeno Eu estou com počastim um problema na Boga. área financeira, Vidim njegovo roko. Imam mas eu težave s vejo que Deus está financami, comigo. ampak vidim, da je Bog z mano. Porque olha para mim, Več pogledajte.
há uma mão invisível de Deus, Obstaja nevidna Božja roka, que os homens não veem, ki je ljudje ne mas vidijo. Deus nunca deixou de agir. Ampak Bog nikoli ni nehal delovati. E nós, na nova aliança, In mi, ki smo del nove Jesus zaveze, nos fez uma promessa. Jezus nam je obljubil, Eis que estou convosco z vami sem todos os dias, vse dni até a consumação dos do séculos. konca Quem pode dizer glória a časov. Deus por Dajmo isso? slavo Gospodu. Mas é difícil reconhecer Ampak Deus težko je prepoznati Boga em momentos difíceis da v vida. težkih trenutkih življenja. Mas quando nós reconhecemos Deus nesses momentos, Ampak ko mi prepoznamo Boga v teh trenutkih, nós damos um espaço odpremo prostor, para Deus fazer uma grande obra em da nós. lahko Bog v nas opravi veliko delo. Mas se você não reconhece a mão invisível de Deus agora, Ampak če vi zdaj ne priznavate te nevidne Božje roke, você não abre caminhos para Deus operar. potem ne boste odprli poti, da Bog deluje. Seja grato hoje. Zato bodite danes Reconhece hvaležni. Deus agora. Priznajte Boga zdaj E Ele vai endireitar as suas in On bo veredas. poravnal vaše steze. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou dar alguns exemplos bíblicos Dam vam bom nekaj svetopisanskih primerov. de homens e mulheres de Deus, Božjih moških in žensk, que eles reconheceram Deus em seus caminhos. ki so prepoznali Boga na svojih E poteh. por isso Deus endireitou as suas In veredas. zato je Bog poravnal njihove steze. Eu vou falar de personagens bíblicos Govoril bom o svetopisanskih likih, que você já ouviu falar, o katerih ste vi že slišali. que você já leu sobre eles na Bíblia. O njih ste že brali v Svetem pismu. Mas é fácil olharmos para a história dos outros. Ampak zelo lahko je pogledati zgodbo drugih. E eu quero que você olhe para a sua história hoje. Ampak jaz bi rad, da vi danes pogledate na svojo zgodbo. Deus coloca pessoas em posição estratégica. Bog postavi ljudi na strateške položaje. E você tem que descobrir qual é a estratégia da sua posição. In vi morate ugotoviti, katera je strategija tega vašega položaja. Primeiro exemplo, José. Prvi primer, recimo Jožef. José recebeu um sonho da parte de Deus, Jožef je od Boga prejel sanje, que um dia ele seria uma pessoa importante. da bo nekega dne pomembna oseba. Mas o que aconteceu a seguir foi o contrário. Ampak kar se je zgodilo kasneje, je bilo ravno obratno. Presta atenção. Budite pozorni. O sonho de José foi de Deus ou não foi de Deus? A so bili Jožefove sanje od Boga ali ne? Deus não disse que ele seria alguém importante. A ni Bog rekel, da bo on nekdo pomemben? E o que aconteceu com ele a seguir? Ele virou escravo. Ampak kaj se je zgodilo z njim? Postal je sužen. Então ele poderia falar: esse sonho não foi de Deus. In potem je on lahko rekel, ampak te Às sanje vezes niso você bile od recebe uma Boga. profecia Včasih prejmeš prerokbo e na semana seguinte acontece o oposto. in se naslednji teden zgodi nekaj nasprotnega. Aí você diz: não foi de Deus. Rečeš, ne, to pa ni bilo od Boga. Mas Deus não trabalha com um ano. Ampak Bog ne dela Deus não samo trabalha com uma semana. v enem letu, v enem tednu. Na vida de José foram 13 anos V Jožefovem letu je bilo to 13 para let. que o sonho se cumprisse. 13 let, da se je to Há izpolnilo sonhos v de njegovem Deus na sua življenju. vida Bog, ki jih ima, sanje, ki ima Bog que za ainda vaše não se življenje, cumpriram, ne, se mogoče še niso porque izpolnile. falta tempo, Ampak potreben je čas za falta to. posicionamento seu, Treba je, da se ti falta postaviš. estratégia sua. Treba strategije. José estava como escravo na casa de Potifar. Jožef je bil kot sužen v Potifarjevi hiši. Isso era a mão invisível de Deus. To je bila nevidna Božja roka. Porque ele poderia ser escravo em qualquer lugar do Egito. Namreč lahko bi bil sužen kjerkoli v Egiptu. Mas ele ficou escravo na casa de um oficial do faraó. Ampak bil je sužen v hiši faraonovega Qual služabnika. era o propósito de Deus? Kakšen je bil Božji načrt? Porque quando José foi preso, Namreč, ko je Jožef bil zaprt, ele não foi para uma prisão comum. ni šel v nek navaden zapor. Ele foi para uma prisão relacionada aos oficiais e funcionários do faraó. On je šel v zapor, kjer so bili zaprti faraonovi Então havia um uslužbenci. propósito na casa de Potifar Tako da vidiš ta namen v Potifarjevi hiši. e havia um propósito naquela prisão específica. In bil je poseben namen tudi v zaporu, kjer je bil. Era a prisão relacionada aos oficiais do faraó. Namreč ta zapor je bil za faraonove služabnike. E quando ele estava naquela prisão, In ko je on bil tam v zaporu, foram colocados ali o padeiro e o copeiro do faraó. so tja zaprli še faraonovega točaja in faraonovega Se ele peka. tivesse outra prisão, ele não conheceria o padeiro e o copeiro. Če bi bil katerikoli drugem zaporu, ne bi srečal točaja in ne bi srečal A mão de peka. Deus estava colocando José nos lugares-chave. Božja roka je Jožefa postavljala na ključne lokacije. Ele revelou o sonho do padeiro e revelou o sonho do copeiro. In on je potem razdelil sanje tako peko kot sanje E točaju. ele disse para o copeiro: quando você for restituído na sua posição, fala bem de mim para o faraó.
In točaj je rekel, ne, ko boš ti povrnjen nazaj na svoj položaj, govori o meni dobro o faraonu. Por algum momento, José acreditou que algum homem poderia ser bondoso com ele. V nekem trenutku je Jožef verjel, ne, da je nekdo lahko dober do njega. Mas na vida de José, só Deus era bom com ele. Ampak v Jožefovem življenju je bil samo Bog dober. Então, como o copeiro não falou bem de José, Torej, ker točaj ni dobro govoril o Jožefu, Deus deu um sonho para o faraó. je Bog dal faraonu sanje. 7 anos de abundância 7 let obilja e 7 anos de fome. in 7 let lakote. E ninguém revelava o sonho de faraó. Pa mu nihče ni mogel teh sanj razodeti. Aí o copeiro falou, olha, eu conheci um homem na prisão. In potem je točaj rekel, joj, veš, kaj tam je bil pa en človek z mano v Vocês estão vendo zaporu. Deus ligando os caminhos? Vidite, kako Bog poveže te poti. Casa de Potifar, Najprej Potifarjeva Prisão. hiša, zapor copeiro do faraó. in potem faraonov točaj. Aí eles chamam José. In potem so prišli do Jožefa. Mas quando chamam José, há um texto na Bíblia que muitas pessoas não notam. Ampak, ko so ga poklicali, ne, v Svetem pismu je ena vrstica, kjer veliko ljudi tega ne opazi. A Bíblia diz que que mandaram chamar José da prisão para se encontrar com o faraó para interpretar o sonho dele. Namreč piše, poklicali so Jožefa iz zapora k faraonu, da bi interpretiral njegove sanje. Mas o que a Bíblia diz, muita gente não tem atenção. Ampak veliko ljudi ne opazi, kar Sveto pismo pove. José não aceitou ir rápido encontrar faraó. Jožef ni takoj sprejel, da se sreča s faraonom. Ele tomou banho, Najprej se je stuširal, ele fez a barba se obril e colocou uma roupa bonita. in se lepo oblekel. Na prisão, ninguém tem motivação para fazer barba. V zaporu nihče nima motivacije, da bi se bril. Na prisão, ninguém tem motivação para se vestir bem. V zaporu nihče nima motivacije, da bi se lepo oblačil. Mas José tinha preparado Ampak Jožef je bil pripravljen. uma roupa Imel je oblačila e uma ferramenta para fazer a barba. in imel je brilski E quando ele pribor. foi chamado para a sua oportunidade, In ko so ga poklicali, ko je bila njegova priložnost, ele fez a barba se je obril e se arrumou in se oblekel. para se apresentar a faraó. Zato, da se predstavi pred faraonom. Você precisa se preparar Tudi vi se morate pripraviti. para se apresentar para o propósito de Deus. Zato, da se boste predstavili ob pravem trenutku za vaše Você tem que življenje. reconhecer o momento que Deus está fazendo uma reviravolta na sua vida. Prepoznati morate trenutek, ko bo Bog obrnil stvari v vašem Então življenju. José estava bonito, com boa aparência na frente de Faraó. Jožef je lepo urejen prišel pred faraona. E quando José ouve o sonho de Faraó e interpreta o sonho de Faraó, In ko je Jožef slišal faraonove sanje in jih razložil, enquanto ele interpretava, ele já calculava uma sugestão, um conselho para o Faraó. in medtem ko on že to razlagal sanje, je že pripravljal v glavi predlog za Porque ele faraona. entendeu que aquela era a sua oportunidade. Zato, ker je razumel, da je to njegova priložnost. Então ele fala assim para Faraó: haverá 7 anos de abundância, Zato je rekel faraonu, zdaj bo 7 let obilja seguidos de 7 anos de fome. in potem bo 7 let lakote. Ele poderia ter dito assim: tchau, Faraó, já interpretei o seu sonho. Lahko bi takrat zaključil, glej, faraon, čau, pa sem ti že razložil in odšel. Mas ele sabia que era o dia da sua oportunidade. Ampak vedel je, da je to še njegova Então ele falou priložnost. assim: Faraó, olha para mim, Rekel, poglej, escolhe um homem jovem. izberi mladega človeka, je rekel faraonu, ne? Pode ajudar, pastor Vinícius? Pode me ajudar aqui no exemplo? Lavi moj Ele é o primer, faraó, ne? tá bem? Recimo, Tem da je cara on de faraó? faraon. Tem cara de faraó? Vidite, ga že obraz faraona ima? Aí é o seguinte, ele falou assim, ó, olha para Poglej, mim, faraó. poglej me, faraon. Você precisa escolher um homem Ti jovem, rabiš mladega človeka, inteligente, pametnega, sábio, modrega, que possa coordenar ki bo znal a koordinirati stvari, ne? construção To izgradnjo de vsega. celeiros. Da se bodo zgradili 7 skladišča. anos, 7 ker to anos de bo abundância, 7 let obilja. tudo no celeiro, Treba dati vse v skladišča. para depois ter mantimento para os 7 anos de fome. Zato, da bomo imeli potem hrano za 7 let lakote. É isso que você tem que To je fazer, to, kar faraó. moraš narediti, veš. Obrigado, obrigado. Hvala. Sabe o que o faraó fez? O faraó estava assim, ó. In kaj je faraon bil tam? Aí, aí faraó olha para os conselheiros e fala assim: quem poderia ser sábio e inteligente para essa função, se não esse jovem? In potem faraon pogleda svoje svetovalce in reče, kdo je Amen. tako Pa da moder salvo in ti pameten, palmas če ao ne ta Senhor. mladenič. Deus tem os seus caminhos. Bog ima svoje poti. José, depois de 13 anos de sofrimento, In po 13 letih trpljenja realizou o plano de Deus na sua je Jožef vida. izpolnil Božji načrt v svojem življenju. Depois, passados aí séculos, Potem so minila stoletja.
Toda a descendência de Jacó era escrava no Egito. Celotno potomstvo Jakoba so bili sužnji v Egiptu. E Deus precisava levantar um libertador para o Egito. In Bog je moral povzdigniti enega osvoboditelja za Egipt. Deus olhou para toda a população dos hebreus no Egito. In Bog je pogledal celotno populacijo Hebrejcev v Egiptu. Por volta de 2 milhões de pessoas. Okoli 2 milijona ljudi je bilo. Deus não encontrou nenhum com potencial de libertador. Pa Bog ni našel niti enega, ki bi bil potencial za osvobajanje. Então havia uma ordem de Faraó que era para matar todas as crianças, todos os rapazes recém-nascidos. Tinham que morrer. In potem je faraon ukazal, da je treba pobiti vse dojenčke. Mas a mãe de Moisés olha para ele e fala: esse não vai morrer. Mojzesova mama je pogledala na Mojzesa in rekla, ta ne bo umrl. Então ela esconde Moisés, Skrila je Mojzesa, coloca ele naquele cestinho dala ga je v košaro e coloca no rio Nilo. A irmã de Moisés coloca Moisés no rio Nilo. Sim in ou não? položila košaro na reko Nil. Onde que ele vai parar? Kje se bo ustavil? Nos fundos do palácio. Ustavil se je točno pri palači. Quem o adota? In kdo ga je posvojil? A filha de Faraó. Faraonova hči. O que nós vemos nisso tudo? Kaj vidimo pri tem? A mão invisível de Deus. E você Nevidna acha que essa Božja mão roka. invisível de Deus parou de trabalhar? A mislite, da je ta nevidna Božja roka nehala delovati? A mão invisível de Deus continua a trabalhar. Ta nevidna roka je še naprej delala. Quando Moisés inteira 40 anos, In ko je Mojzes dopolnil 40 let, ele acha que ele está pronto para libertar o povo. je bil zdaj, da je on pripravljen, da osvobodi ljudstvo. Porque ele tinha 40 anos de experiência no palácio. Imel je 40 let izkušenj v palači. E ele tentou fazer por conta própria. Ampak skušal je to narediti na svoj način. Olha aqui para mim. O propósito de Deus na sua vida Poglej me, namreč Božji namen v tvojem življenju, não pode ser forçado. ga ne moreš ga ti prisiliti. Não é porque você é inteligente. Ne zato, ker si ti Não é porque inteligenten, você é habilidoso. ne zato, ker si sposoben, Tem que ser feito como Deus quer. narediti je treba, kot Bog želi. Aí Deus falou assim: Moisés, desse jeito eu não quero. In je Bog rekel, glej, Mojzes, na tak način tega Aí nočem. Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. In je Mojzes moral potem biti še 40 let v Então, puščavi. então Deus agora tinha um potencial libertador, Torej, Bog je zdaj imel nekoga, ki je potencialno osvoboditelj, mas completamente independente de Deus. ampak bil je popolnoma neodvisen od Boga. E para que serve o deserto? In čemu služi puščava? O deserto na nossa vida Puščava v našem življenju é para nós aprendermos a depender de Deus. je zato, da se mi naučimo biti odvisni od Boga. Só que, já viu quando você faz uma comida e passa do tempo? Quem aqui já foi fazer uma comida e deixou no fogão e passou do tempo e queimou? Ste Quem že já kdaj fez? se spravili kuhati ali pa pudim, peč, pa ste bolo, pustili passou predolgo do tempo. pa v pečici, recimo. Deus Ne? queria tratar Moisés para ele ficar dependente, só que passou do tempo. Ne. Bog je želel imeti Mojzesa, da bi bil Quando res Deus chega assim, samostojen, Moisés, ampak je agora- predolgo trajalo. Ne? Aí Deus diz: Moisés, agora eu te quero para libertar o meu povo lá do Egito. In ko je prišel Mojzes, zdaj te pa rabi, se tudi osvobodiš moje ljudstvo iz Egipta. Aquele homem que era autossuficiente, In tisti človek, ki je bil samozadosten, ficou tanto tempo no deserto, ne, ki je bil toliko časa v puščavi, que ele falou assim: eu não consigo. rekel, ne morem, ne Quem zmorem. sou eu? Kdo sem Aí Deus jaz? pensou assim: passou da dose. In potem je Bog mislil, pa E agora, stir 12. vamos ter que equilibrar alguém autossuficiente In zdaj moral nekoga, ki je bil samozadosten, com alguém que já não tem uma autoconfiança. moral nekako uskladiti z tem njegovim, ni imel samozavesti. Mas então Deus encontrou em Moisés o lugar de equilíbrio. Ampak on je našel ravnovesje med tema dvema točkama v E Mojzesu. sabe por que Moisés conseguiu libertar o povo do Egito? Veste, zakaj je potem Mojzes uspel osvoboditi ljudstvo iz Egipta? Porque ele era o único Ker je bil edinstven. que não nasceu e cresceu como escravo. Edini, ki ni se rodil in odraščal kot suženj. A mentalidade de escravo limita o futuro de uma pessoa. Namreč mentaliteta sužnja omejuje prihodnost Os človeka. hebreus que nasceram como escravos, Hebrejci so hoteli biti kot sužnji. qualquer problema que havia, In katerakoli situacija, težava, eles murmuravam, so godrnjali, desacreditavam niso verjeli, e queriam voltar para o Egito. so se hoteli vrniti nazaj v Mas Egipt. Moisés estava firme, Ampak Mojzes je bil trden, porque ele tinha uma mentalidade livre. zato ker je imel bogato mentaliteto bogatstva. E no mundo espiritual, In v duhovnem svetu, infelizmente, na žalost, há muitos seguidores de Deus je veliko sledilcev Boga,
que dizem acreditar em Deus, ki pravijo, da verjamejo v Boga, mas têm uma mentalidade de escravo. ampak imajo mentaliteto sužnja. Coisas boas não podem acontecer na minha vida. In dobre stvari se ne morejo zgoditi v mojem življenju, nič dobrega. Eu não vou crescer. Jaz ne bom rasel, Eu não vou ser livre nunca. nikoli ne bom Eu svoboden, não vou ser próspero nunca. nikoli ne bom uspešen. Mas olha, havia um escravo Ampak glej, en sužen je bil, que ao olhar para Moisés, ki je pogledal Mojzesa, se inspirar em Moisés, se je navdihnil v njem, Josué Jozue. mudou a mentalidade. In to je spremenilo njegovo mentaliteto. Caleb mudou a mentalidade. Kaleb je imel spremenjeno mentaliteto. Então Deus é aquele que transforma a mentalidade. Torej, Bog je tak, ki spremeni tvojo mentaliteto. Ah, pastor, nasci numa família pobre. A pastor, ampak jaz sem rojen v revni družini. Eu nasci em dificuldades. Jaz sem se rodil v pomankanju. Mas o nosso Deus Ampak naš Bog é um Deus que muda a mentalidade. je Bog, ki spremeni E mentaliteto. as promessas de Deus na sua vida, In Božje obljube v tvojem elas vão življenju se realizar se bodo izvršile, à medida que você permite če boš dovolil, ter uma mente livre. da imaš In não svoboden escravo. Quem pode svobodne dizer glória a misli, Deus nisi por isso? sužen. Kdo lahko reče amen? Outro exemplo que eu quero dar é de Daniel. Še en primer, ki ga želim dati, je Daniel. Daniel fazia parte da elite do seu povo. Daniel je bil del elite svojega In ljudstva Izrael. v Izraelu. E Daniel, de uma hora para outra, foi levado à força para a Babilônia. In v nekem trenutku so Daniela na silo odpeljali v Babilonijo. Ele não queria estar ali. On ni hotel biti tam. E o rei que o levou para a Babilônia, In kralj, ki ga je odpeljal v Babilonijo, pouco tempo depois destruiu a sua cidade, Jerusalém. je malo zatem uničil Jeruzalem. E então estava ali Daniel, Torej, imamo Daniela, e ele foi aprovado por Deus. ki ga je Bog potrdil. Ele foi testado na Babilônia. Bog ga je preizkusil v E Babiloniji. onde ele foi colocado para trabalhar? In kam ga je poslal delati? Cada dia Vsak dan ele se aproximava do rei, se je moral približati, até se tornar conselheiro do rei. moral se je vsak dan biti bliže kralju, dokler ni postal njegov svetovalec. Sabe o que Daniel percebeu rapidamente? Veste, kaj je Daniel hitro opazil? Eu estou aqui à força, Jaz sem tukaj sicer na silo, mas eu tenho uma posição privilegiada. ampak imam privilegiran položaj. Eu sou relativamente livre. Sem relativno svoboden. Eu estou perto do rei. Sem blizu kralju, Então eu vou brilhar aqui. torej bom tukaj Jesus žarel. disse para nós brilharmos a sua luz para este mundo. Eu e Jesus você temos que pravi, brilhar da onde moramo nós estamos. Jezus Qual- pravi, moramo qual je propósito? odsevati njegovo luč, kjerkoli smo. Qual é o propósito dessa mensagem? Kakšen je namen tega sporočila? Onde você está, Kjerkoli si, você pode brilhar a luz de Cristo. lahko odsevaš žarišču luč. Ah, pastor, a minha profissão não é muito importante, mas você pode brilhar a luz de Cristo. Pastor, ampak moj poklic je nekaj pomembnega, ampak ti lahko odsevaš njegovo Eu nem luč. sou chefe lá no meu departamento. Jaz sploh nisem šef svojega oddelka. Não importa, você pode ser luz de Jesus. Ni ali. pomembno, lahko si Jezusova luč tam, kjer si. Eu ouvi um testemunho Slišal sem pričevanje de um ator de Hollywood, enega igralca v Hollywoodu. que alguns anos atrás, Nekaj let nazaj ele se converteu a Jesus. se je spreobrnil k Jezusu. Americano, Američan Hollywood. v Hollywoodu, Ele, a esposa e os filhos. on, žena in otroci E se converteram a Jesus. so se spreobrnili k E eu Jezusu. pergunto a vocês, qual pastor que pregou para ele? In te vprašam, kateri je bil pa pastor, ki mu je pridigal? Nenhum pastor. Noben pastor. Qual ator que pregou para ele? Kateri igralec mu je pridigal? Nenhum ator. Noben. Em qual igreja ele aceitaria o convite para ir? Kateri cerkev bi sprejeli to vabilo, oziroma kateri cerkev je sprejel povabilo? Nenhuma igreja ele iria. Nobena od cerkev ni hodil. Sabe quem falou de Jesus para eles? Veste, kdo mu je povedal o Jezusu? A babá que cuidava dos filhos dele. Varuška, ki je pazila njegove otroke. Uma brasileira Brazilka, que cuidava dos filhos dele. ki je E skrbela za colocava njegove louvor otroke. na casa enquanto ela trabalhava. In kadar je delala v njihovi hiši, je imela slavljenje Ela prižgano. falou de Jesus para os filhos. Ona je njegovim otrokom Os govorila o filhos Jezusu. mudaram o comportamento. Otroci so spremenili Ele ficou vedenje curioso in njega je zanimalo, zakaj. e quis ouvir de Jesus. In je želel Eu slišati o quero dizer o Jezusu. seguinte, aquela brasileira empregada doméstica In tista Brazilka, hišna pomočnica, estava na posição estratégica de Deus. je imela strateški položaj za Boga. Posição estratégica não é apenas liderança. Strateški položaj ne pomeni samo vodstvenega Não é položaja. apenas dinheiro, riqueza. To ni zgolj denar, bogatstvo. No reino de Deus, V Božjem kraljestvu e não importa o lugar em que você está, ni pomembno, kje ste, a sua posição é estratégica. je vaš položaj strateški. Diga assim comigo, posição Reči z mano, položaj
é plataforma je platforma de propósito. za namen. Aquela empregada brasileira descobriu o propósito dela. Tista brazilska pomočnica je ugotovila namen. Você sabia que você vai chegar onde o pastor Marcos Tavares não chega? A vi veste, da imate dostop in boste prišli na mesta, kjer pastor Markos ne more. Você tem acesso a pessoas que ele não tem. Vi imate dostop do ljudi, kjer on nima dostopa. Você pode brilhar Jesus onde você está. In vi lahko odsevate Jezusa, kjerkoli ste. Tiveram inveja de Daniel. Sabe que quando você está na posição estratégica, podem ter inveja e ciúme de si. Na Daniela so bili zelo ljubosumni. Ne? Ko imaš ti nek strateški položaj, seveda so ljudje zavistni in ljubosumni do tebe. E fizeram armadilha para Daniel. In so mu pripravili zanke. Porque eles viam que o segredo de Daniel é porque ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Namreč videli so skrivnost Daniela je bila, da je 3-krat na dan molil svojemu Bogu. Você ora a Deus na posição estratégica que você está? A vi molite na svojem strateškem položaju, kjer ste? Aí eles fizeram armadilha para Daniel. In so torej Danielu pripravili eno zanko. Aí eles convenceram o rei. Durante 30 dias, ninguém pode adorar nenhum Deus. Kralje so Na Babiloniji. prepričali, da nihče v Babiloniji 30 dni ne sme častiti nobenega Boga. Somente o rei da Babilônia. Samo kralje Babilonije naj se časti teh 30 dni. Mas Daniel continuou fazendo o quê? Ampak kaj je Daniel še naprej počel? Adorando a Deus. Ele Še permaneceu naprej je fiel. častil Boga. Glória a Deus. Slava Deixa eu só Gospodu. fazer um parênteses aqui. Ne, tu zdaj odprem en Uma oklepaj. irmã da nossa igreja foi trabalhar numa empresa Ne, en človek z naše cerkve pardon, je šel delati za eno podjetje. e a própria dona da empresa, na primeira semana dela, que ela estava em experiência, ela estava em teste, Ne, in v prvem tednu, ko je bila ta oseba še na preizkušnji, a própria dona da empresa falou lá para um documento, ela mudar uma informação num documento. Muda essa informação aqui. Ela falou assim, mas isso aqui não é isso, tá? Não é isto. Ela falou assim, não, mas eu que estou mandando, eu sou a dona da empresa, pode mudar. ne, in je lastnica podjetja rekla, glej, tule na tem dokumentu spremeni ta podatek, ker, ja, ampak če pa ni tako, je rekla oseba. Aí, Ne, jaz sem lastnica podjetja, sem rekla, da tako spremeniš. aí ela falou assim, desculpa, mas a senhora é a dona da empresa, mas eu não vou mudar. In je oseba rekla, veš kaj, ti si mogoče lastnica podjetja, ampak jaz tega ne bom spremenila. A senhora saiu nervosa Ne, gospa je bila zelo nervozna. e no final do dia chamou ela no escritório. Na koncu dneva je poklicala to osebo v pisarno, E fizeram o contrato definitivo com ela, para ela In je trabalhar na empresa. sklenila z njo pogodbo za nedoločen čas. Ela disse, esse é o teste que nós fazemos com os funcionários. Rekla, to je test, ki ga naredimo za A naše própria uslužbence. dona, Sama lastnica je simulando to uma naredila. situação ali. Ne, je tam pripravila eno takšno situacijo. Assim era Daniel. Daniel continuou fiel a Deus. Tako je bilo z Danielom, on je bil še naprej zvest Bogu. Você continua fiel a Deus no seu ambiente? Ste vi še naprej zvesti Bogu, kjerkoli ste? Sabe o que aconteceu? Mandaram então Daniel para a cova dos leões. Veste, kaj se je potem zgodilo? Daniela so poslali v levjo jamo. Leões sem comer muito tempo, eles deixavam de propósito para comerem a presa ali. Levi, ki so jih namenoma pustili stradati že nekaj časa, zato da pojejo potem žrtev. Aí colocaram Daniel na cova dos leões. In potem dajo Daniela tja v jamo z levi. E eles não comeram Daniel. Levi ga niso pojedli. Sabe por quê, pastor Marcos? Pa veste zakaj? Os leões estavam fazendo jejum de Daniel. Zato, ker so levi imeli Danielov post. Eu não sei se o pessoal entende aqui o jejum de Daniel. Tisti, ki veste, kaj je Danielov post, boste razumeli. Samo zelenjava. Tô brincando. Mas quando o rei viu que os leões não comeram Daniel, Ampak ko je kralj videl, ne, da levi niso pojedli ele Daniela, disse que toda a Babilônia reconheça o Deus de Daniel. je rekel, vsa Babilonija naj prizna Boga Daniela. Você é uma pessoa importante no lugar que você está. Vi ste pomembna oseba tam, kjer ste. Os céus e a terra se movem, Nebesa in zemlja se gibljajo, observando a sua posição. opazujejo vaš položaj. Você fala assim, pastor, mas eu não sou ninguém influente. Boste rekli, pastor, ampak jaz nisem nihče, ki bi Eu imel não nek sou vpliv. conhecido. Jaz sem samo, nisem poznan. Você pensa que não, Ampak to ti mas o mundo misliš ti. espiritual te conhece. Duhovni svet te dobro pozna. E você é importante no reino de In Deus. si pomemben v Božjem kraljestvu. Outro exemplo que eu quero dar é da rainha Esther. Quem já ouviu falar da rainha Še en Esther? primer, ki Rainha jo želim Esther, dati, je kraljica Ester. Kdo že slišal o njej? Sabe que, às vezes, nas igrejas, eu já percebi que as pessoas romantizam muito a história de Esther. Velikokrat sem že Ah, slišal, quem ne, quer da, ser um dia uma rainha como a rainha Esther? ne, velikokrat slišim, ne, da ljudje želijo Sabe- nekako romantizirati to zgodbo o Esteri, ne, ona, ki je potem postala kraljica. Olha,
não temos que romantizar a história de Esther. Ampak tu ni treba nič romantičnega na veliko. Porque o que foi feito com ela não foi algo muito agradável. Namreč to, kar se je zgodilo z njo, ni bilo ravno nekaj strašno Tem prijetnega. algumas pessoas que pensam assim, Esther entrou no concurso de Miss. Nekateri mislijo, ne, Miss Estera je bila Então- tam na izboru za mis, Concurso de Miss Império. recimo, da je bila tam A ne vem, Esther za mis desfilou kraljestva e a Esther ganhou. Ona je Campeã šla Miss Império. in zmagala. Zdaj sem pa mis kraljestva. E qual o prêmio Ampak kaj que je a bila Miss nagrada? Império ganhou? Kaj je bila nagrada Casar-se com tu? um velho. Da se moraš poročiti z enim starim dedom. To je bila nagrada. Olha, e se ela estivesse apaixonada por outro jovem In če bi judeu? ona v tistem trenutku bila zaljubljena v E os kakšnega sonhos que ela mladega, tinha? E os sonhos que ela tinha como Juda. jovem? če bi hotela imeti družino z Ela era njim. muito jovenzinha. Ona je bila zelo mlada takrat. Ela foi obrigada a ficar no palácio. Ampak ona je bila prisiljena, da potem ostane v palači. E aquilo foi algo brusco. To je bilo nekaj res krutega. Outra coisa, ser esposa do rei não era tão especial assim. In druga stvar, ne biti kraljeva žena, to ni bilo ravno nekaj posebnega. Tudo bem que para a época poderia ser, Ok, mogoče v tistem času je bilo mas para os nekaj. dias de hoje não seria. Ampak dan danes biti kraljeva žena ni ravno neka strašna Ela nem stvar. poderia ver o marido quando queria. Ona svojega moža niti ni mogla videti, takrat ko Se bi tem ona algumas želela. esposas hoje que reclamam Če imaš danes žene, ki se pritožujejo, que o marido chega tarde em ker mož casa, pride pozno domov, e quando o marido nunca chega, in kaj pa, ko mož sploh ne pride, e pode durar isso 6 meses, pa lahko traja 6 mesecev, preden ga vidi, ele não chamar você para estar com ele. ker te ne pokliče, da bi bila z njim. Essa era a vida de Esther. To je bilo življenje E quando Estere. fizeram a armadilha para extinguir o povo judeu, In ko so potem pripravili tisto spletko proti judovskemu ljudstvu, ela foi advertida: você deve ir lá falar com o rei e interceder pelos judeus. so njo opozorili, ti moraš iti, moraš posredovati pri kralju za Jude. Esther capítulo 4, versículo 14. Tem poder Estera ler? Esther 4:13 4:14. pravi, Mardoqueu falou assim com ela: você precisa ir falar com o rei. Mordohaj je rekel, ni ti moraš iti in govoriti s kraljem, Mas ela disse: eu não fui chamada para estar com ele. ampak ona je rekla, veš kaj, jaz nisem bila poklicana k njemu, ni me poklical k sebi. Olha, e se alguém fosse até o rei sem ter sido chamado, Namreč, če gre kdo k kralju, ne da bi bil poklican, mesmo sendo a esposa, tudi če je to žena, deveria morrer. bo moral umreti. Então ela não poderia ir ao rei sem ter sido chamada. Torej, ona ni mogla iti k kralju, ne da bi bila poklicana. Mas olha o que Mardoqueu fala para ela. O que Ampak- Mardoqueu fala para ela? Poglejte, kaj je Mordohaj rekel. É melhor você ir. Rekel, veš kaj, bolje da greš. Porque se você não for, Ker če ti ne boš šla, Deus vai levantar outro para ir. bo Bog povzdignil nekoga drugega, ki bo šel. E quem sabe se para conjuntura como esta In kdo ve, če nisi za trenutek, kot je ta, é que foste levada a rainha? bila povzdignjena za kraljico. Olha o que Mardoqueu adverte Esther. Poglejte, kaj jo je Mordohaj opozoril. Você se acha especial, Ti misliš, da si nekaj posebnega? você está tendo uma vida de riqueza Živiš življenje bogato e você não está querendo correr risco de morte, in nočeš tvegati svojega življenja, tvegati smrti, mas você já parou para pensar? ampak si že kdaj pomislil? Se você está nessa posição Pomislila, če si na tem položaju por um propósito de Deus? zaradi Božjega namena? Vou ler novamente. Será que não foi para esta situação que você foi colocada como rainha? Bom še enkrat ponovil. A ni bilo mogoče slučajno za ta trenutek, da si bila postavljena za kraljico? Não é, pastor Marcos? Será que não é esta? A ni to Nesse mogoče ta motivo que você foi trenutek? colocado na sua A ni posição? to ta razlog, da si pastor Marko ti bil postavljen na Será svoj que não é položaj? por esse motivo que você está onde está? Nisi mogoče ti iz tega razloga danes, kjer si? Então Esther teve coragem Estela je imela ta pogum e ela foi até o rei, in je prišla pred kralja, porque ela entendeu. ker je razumela, Posição položaj é plataforma je platforma de propósito. za namen. E ela se aproximou do rei In približala se je kralju e ela poderia morrer. in lahko bi umrla takrat. A única maneira de não morrer Edini način, da ni umrla, era se o rei decidisse je bil, če se kralj pegar o odloči, cetro do seu reino vzeti svoje žezlo e estender para a pessoa. in ga iztegniti proti njej. Então o rei olhou, naquele dia ele estava bem humorado. Naquele dia ele In estava kralj bem je bil humorado. tistega dne pač dobro razpoložen, Porque era a mão invisível de Deus sobre ele. namreč to je bila Božja roka, ki je bila nad njim E ele estendeu o cetro. in je iztegnil svoje žezlo. E Esther respirou assim: In je Ester rekla, não é hoje que eu vou morrer. ne bom umrla danes. Sabem,
em cada lugar que nós estamos, Na vsakem kraju, na vsaki lokaciji, kjer se nahajamo, nós temos que orar. moramo moliti. Por que o Senhor me quer aqui? Gospod, zakaj me želiš danes tukaj? Eu conheço um pastor no Brasil Poznam pastorja v Braziliji. que ele foi diagnosticado com uma doença Njemu so diagnosticirali eno bolezen, muito grave. zelo hudo bolezen. Ficou meses internado no hospital. Mesece je bil v bolnišnici, Ele foi curado. ampak bil zdravljen. E ele saiu de lá com mais de 10 pessoas salvas que Od trabalhavam tam no je hospital, odšel s še 10 ljudmi, ki so bili que rešeni, foram ko je bil tam. batizadas na igreja dele. To je bil ta njegov namen tam. E cada uma dessas 10 influenciaram muitas outras In mais. vsak od teh 10 je vplival še na druge ljudi okoli sebe. Eu não estou dizendo que ele ficou doente para evangelizar essas pessoas. Ne pravim, da je on zbolel zato, da bi evangeliziral tiste ljudi. Eu não estou dizendo que ele ficou doente por ser vontade de Deus. Ne pravim, da je zbolel, ker je bila to Božja volja. Eu só estou dizendo que, já que ele lá estava, Ampak hočem reči, da če je že pač bil tam, ele buscou Deus. O que o Iscau Senhor Boga. quer que eu possa fazer aqui? Gospod, kaj želiš, da jaz naredim? Então eu não quero que você reconheça as más coisas da sua vida Torej, ne želim, da vi zdaj priznavate te slabe stvari v svojem como življenju, sendo de origem de Deus. ne? Kot da je to zdaj izvor od Boga. Mas eu quero que você pense, mesmo nas situações difíceis, Ampak želim, da pomislite, da tudi ko sem v neki težki situaciji, Deus pode fazer lindas coisas através de mim. lahko Bog preko mene naredi čudovite Quem stvari. pode dizer amém? Lahko rečemo amen. E o último exemplo para a gente terminar a mensagem. In zadnji primer, da zaključim to sporočilo. Desculpa, não é o último exemplo, mas daqui a pouco eu termino a mensagem. Ni zadnji primer, ampak pač zadnji, ki ga bom navedel, da zaključimo potem. Neemias também foi retirado do seu povo. Tudi Nehemija je bil odstranjen iz svojega ljudstva. E Neemias também era um copeiro de um rei, de um império. In tudi Nehemija je bil točaj, kraljevi točaj v kraljestvu. Ele servia o rei todos os dias. In on je vsak dan služil svojemu kralju. Era uma posição de confiança. Namreč to je bilo zelo tako zaupen položaj, Mas é o seguinte, ampak quando ele recebeu notícia de que Jerusalém estava destruída, ko je on dobil sporočilo, da je Jeruzalem uničen, os muros estavam derrubados, da je bilo obzidje zrušeno, Neemias foi orar a Deus. je Nehemija molil k Bogu. E ele recebeu a orientação para falar com o rei. In sprejel je od Boga usmeritev, kako govoriti s kraljem. Mas naquela época o rei era como se fosse um deus. Ampak takrat so bili kralji neko E quem božanstvo. trabalhava para o rei In kdor je delal za kralja, tinha que se sentir honrado por Se- ser escravo dele. se je moral počutiti resnično počaščenega, da je sploh lahko njegov sužen. E não podia pedir nada para ele. In nisi mogel kralja prositi ničesar. Mas Neemias orou e teve coragem. Ampak Nehemija je molil in je Ele imel falou ta assim, pogum in je rekel, Falou assim, o rei, kralj moj, eu preciso de uma licença. Imagina, tenta imaginar você chegar para o seu patrão na sua empresa predstavljaj si, da prideš recimo k šefu v podjetju e falar assim, eu preciso de uma licença remunerada. pa reče, veš kaj, rabim eno dovoljenje, da grem, Eu vou- neplačan dopust. Eu vou ficar alguns meses sem trabalhar, Par mesecev ne bom prišel nazaj na delo, quero continuar recebendo, rad bi, oziroma plačan dopust, e rad quando bi eu voltar, prejemal eu še quero meu naprej. emprego de volta. Ne, in ko pridem nazaj po teh par mesecih, ko ne bom delal, Você bi acha rad que o delal seu patrão nazaj. cairia nessa? Cairia, Mislim, né? da bi vam šef kar tako to odobril. Agora ele teve coragem de fazer isso, não foi com o patrão, foi com o rei. Predstavljaj si, če nimaš poguma, da to narediš za svojega šefa, Ele falou assim, kaj "Ô, boš rei", naredil, ko prideš do kralja? ele falou assim, rei, eu preciso de ir lá levantar os muros de Jerusalém. In on je rekel, kralj, jaz moram iti pozidati nazaj obzidje Jeruzalema. Eu preciso me ausentar do meu trabalho. Torej, rabim za ta čas, rabim dopust. Aí o rei, tipo assim, cara Rekel de pau, hein? kralj, ja, super. Não sei qual é a palavra que ela usa aqui. Aí o rei, tipo assim, na ironia, né? Eu tô brincando aqui. O rei, na ironia, Malo se pergunta hecam, assim, ne? você não quer mais nada, não? Malo se heca, ne? Pa kralj je verjetno ga pogledal, ko mu je rekel, rabim dopust, ne? Rekel, rabiš še kaj drugega razen tega? Ele falou, quero. Rekel, ja. Eu quero cartas, Rabim, da mi napišeš eu pisma, quero poverilna autorizações para pisma. poder fazer as viagens, Rabim dovoljenja, da lahko potujem. quero recursos para cortar Rabim as madeiras. sredstva, da pozidam. E o rei foi olhando para ele. Kralj Sabe o que o gleda. rei disse? Kaj? Tudo eu te Jo, dou. seveda, izvoli, Uau. vse ti dam, mu je rekel Quando a kralj. mão invisível de Deus Namreč, ko je trabalha, a Božja bênção roka, de Deus nevidna chega Božja na sua roka dela, vida. je to se zgodi. E eu quero terminar agora, terminando mesmo, quero terminar com o exemplo do Novo Testamento. Da zaključim, bi rad zaključil z primerom iz Nove zaveze. A Bíblia diz que Jesus tinha um discípulo à distância.
Svetopismo pravi, da je Jezus imel enega učenca nadaljavo. Eu não gosto muito de ter discípulos à distância. Jaz nimam rad ravno učencev Eu gosto de ter nadaljavo. discípulos, Rad imam učence blizu. mas a Bíblia diz que Jesus tinha um discípulo que não o seguia. Ampak Biblija pravi, da je imel enega učenca, ki pač ni bil skozi z njim, ni hodil za njim. Aí você pensa assim, qual é a vantagem de ser um discípulo de Jesus e nunca ter andado com ele? Pa boste rekli, ne, kakšna je zdaj volja imeti Jezusovega učenca, pa nisi nikoli z njim. Mas Deus tinha um propósito para esse homem. Ampak Bog je imel namen za tega človeka. Quando Jesus morreu e foi crucificado. Ko je Jezus umrl, ko je bil križan. Sabe o que faziam com os crucificados na época? Veste, kaj so delali z križanimi? Para a Ne? vergonha deles, Da so jih osramotili še bolj. tiravam-os da cruz Ko so jih dol z križa e os potegnili, jogavam no amontoado de lixo, ne, so jih vrgli tam na smetišče. como desprezo. Ne, kot da je to nekaj, kar odvržeš, zavržeš. Esse discípulo à distância Ne, in ta učenec nadaljavo era um dos membros do sinédrio judaico. je bil eden od Sanhedrinov, torej eden od sodnega zbora. Chamava-se José de Arimateia. Ime mu je bilo Jožef iz Arimateje. O sinédrio da época era como se fosse o Senado. Ne, Sanhedrini takrat so odločali od É como se ele fosse um senador. On je bil kot neke vrste senator E então Jesus estava crucificado in Jezus je bil tam križan. e José de Arimateia vai lá, intercede e fala assim, olha, eu posso tirar o corpo dele e enterrar no meu túmulo ao invés de jogá-lo no lixo? In Jožef iz Arimateje je šel torej in je rekel, ali lahko prosim jaz dobim Jezusovo truplo, namesto da ga boste vi tam vrgli na smetišče. E então, olha, se Jesus tivesse sido jogado no lixo, Namreč, če bi Jezusa vrgli tja na a smetišče, história da ressurreição seria mais complicada do que ela é. potem bi bila zgodba o vstajenju malo bolj zakomplicirana, kot je, ne? Mas quando José de Arimateia tem um túmulo novo e coloca Jesus, Ampak ko je Jožef iz Arimateje položil Jezusa v tisti nov grob, quando Deus pediu a José de Arimateia um túmulo emprestado, ko je Bog prosil Jožefa iz Arimateje, da mu posodi grob, Deus falou para ele, tenha calma que eu te devolvo em 3 dias. je Bog rekel, ne skrbi, vrnem ti ta grob čez 3 dni nazaj. É emprestado só por 3 Samo za 3 dni dias. mi ga posodi, Eu te devolvo. potem ti ga dam nazaj. Sabem, aí você pensa assim, Potem si misliš, José de Arimateia fazia parte do sinédrio judaico, Jožef iz Arimateje je bil del judovskega Sanhedrina, vrhovnega zbora. ele poderia ter deixado tudo On bi lahko pustil vse para seguir Jesus. in sledil Jezusu. Mas Deus não deu esse testemunho para ele. Ampak Bog je vedel, zakaj ga rabi. Para ele esperar um dia que ele teria um outro propósito. Da je počakal na to, da bo zanj imel drug namen. José de Arimateia, de alguma maneira, indiretamente foi mencionado In Jožef iz nos Arimateje profetas antigos, no Je bil- Velho Testamento. na nek način misionar kot preroki v stari zavezi. Sabem, toda a gente que era discípulo de Jesus na época, Namreč v tistem času vsi, ki so bili Jezusovi o učenci, prazer era viajar com Jesus. so imeli res to zadovoljstvo, da so lahko potovali z Era ver Jezusom, Jesus curar os doentes. ne? Da so bili vse večere z njim. Mas José foi privado disso, Ampak Jožefu iz Arimateje je to bilo odvzeto. porque Deus tinha outro propósito para ele. Zato, ker je Bog imel drug namen za Olha aqui para mim. Poglej me, O seu propósito não é o de todo mundo. tvoj namen ni isti kot vseh ostalih. Deus tem algo específico para si. Bog ima zate nekaj Por favor, specifičnega. podemos nos colocar de pé. Lahko vstanemo, prosim. Coloca sua mão no seu peito, por favor, no seu coração. Dajte roko na svoje srce. Eu gostaria que você refletisse. Radi, da razmislite, Como eu posso ser bênção kako sem lahko jaz blagoslov na posição em que eu estou? na položaju, kjer sem. Qual é a tua estratégia para mim, Deus, Bog, kakšna je tvoja strategija zame no lugar que eu estou? na mestu, kjer sem? Abra os meus olhos espirituais Odpri moja duhovna oči, para que eu possa ver a mão invisível de Deus da bom lahko videl tvojo nevidno roko, Bog. operando na minha vida. Kako deluje v mojem življenju. E eu te quero ser fiel, Senhor, In Gospod, želim ti biti zvest na posição chave que o Senhor me colocou, na ključnem položaju, kamor si me ti, Gospod, postavil. na posição chave que o Senhor ainda vai me colocar. Na ključnem položaju, kamor me boš ti, Gospod, še postavil. Eu quero ser fiel como José foi, Želim biti zvest, kot je bil Jožef, como Moisés foi, kot je bil Mojzes, como Daniel foi, kot je bil Danijel, como Esther foi, kot je bila Estera, como Neemias foi, kot je bil Nehemija como José de Arimateia in kot je foi. bil Jožef iz Que o Senhor Arimateje. possa me encontrar fiel. Gospod, najdi me, da bom sem zvest.
Glória a Deus. Senhor, eu oro, Deus, abençoando a tua igreja nesta manhã. Gospod, molim te jutro, Gospod, da blagosloviš svojo cerkev. Que cada pessoa possa reconhecer Ne vsak prepozna o Senhor Gospoda na sua posição, na svojem položaju, kjer je. para que o Senhor possa endireitar Da boš ti, Gospod, lahko usmeril as suas veredas. njihove poti. Eu abençoo esta igreja. Blagoslavljam to Eu cerkev. abençoo os pastores Marcos e Letícia. Blagoslavljam pastorja Markosa in Eu abençoo Leticijo. toda a equipe ministerial, Blagoslavljam celotno todos os membros ministerialno desta ekipo, igreja. vse člane te Esta cerkve. igreja tem propósito. Namreč ta cerkev ima Esta igreja namen. tem estratégia de Deus. Ta cerkev ima Esta božje igreja tem strategije. um lugar certo no coração de Deus. Ta cerkev ima pravi prostor v božjem Tem um srcu. propósito em Deus. Ima E namen v nós Bogu. abençoamos no nome de In mi Jesus. blagoslavljamo v imenu Jezusa. Amém. Obrigado Amém. por esse tempo, Hvala queridos. vam za ta čas. Aleluia, hvala lepa, pastor Sidson. Muito obrigado, pastor Sico. Pride, Denis, Andrej. Zdaj je čas, da mi praznujemo naše sveto večerjo. Agora é o tempo para celebrar a ceia. In zato hočem povabiti moj brat, moj pastor Por isso eu quero Vinícius. convidar o meu irmão, o meu pastor Vinícius, On bo vodil za nas sveto večerjo, amen, que cerkev. ele vai liderar a ceia para nós. Amen. Amém. Graça e paz. Mir in milost. Bom dia. Dober dan. Bom dia. Pode se sentar por um Lahko instante. sedete. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez Najprej bi se rad še enkrat zahvalil aos pastores Marcos e Letícia, pastorjema Markus in Letici. parabenizar a igreja pelos seus 15 anos de vida, Še enkrat bi rad čestital cerkvi za 15 let življenja. dizer que é uma alegria muito grande para nós da Rede Inspire In rad bi vam rekel, da je veliko veselje tudi za nas, ki smo del mreže Inspiri, fazer parte dessa história. da smo del te zgodbe. Eu estava pensando, pastor Marcos, Pastor Markus, razmišljal sem, enquanto eu orava por vocês nessa manhã, medtem ko sem molil tem jutro za vas, Deus trouxe ao meu coração algo que eu preciso compartilhar com vocês. mi je Bog dal v srce nekaj, kar želim deliti z vami. A Bíblia nos ensina algo sobre ciclos. Sveto pismo nas uči o ciklih. A Bíblia fala em ciclos de 7 anos. Sveto pismo govori o ciklih 7 let. Em cada ciclo, In v vsakem ciklu a mão invisível de Deus que o pastor Sidson acabou de compartilhar, je božja, nevidna božja roka, o kateri je pastor Sicon govoril. ela trabalha para o mesmo propósito. Ne? Ta božja roka dela za božji namen. Cada pessoa tem um propósito, Vsaka oseba ima svoj namen, mas o plano de Deus é o mesmo. ampak božji načrt je isti. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Vse deluje za dobro tisti, ki ljubijo Boga, e vivem de acordo com o seu ki živijo v skladu propósito. z njegovim namenom. E Deus levantou essa igreja 15 anos atrás. Bog je povzdignil to cerkev 15 let nazaj. E eu acredito que essa igreja está vivendo seu terceiro ciclo. In verjamem, da Bíblico. ta cerkev živi svoj 7. svetopisemski cikl. Espiritualmente falando, é o terceiro ano de vida dessa igreja. Duhovno povedano je to 3. leto življenja cerkve. E eu creio que Deus tem algo muito especial para vocês. In verjamem, da ima Bog nekaj zelo posebnega za vas. A palavra que Deus trouxe ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. In beseda, ki mi jo je Bog dal, ki bi jo želel z vami deliti v tem trenutku, E je. essa palavra não é para os pastores Marcos e Letícia, é para a igreja. Ta beseda ni za pastorja Markosa in Leticija, ampak je za celotno É cerkev. um texto que está lá em Isaías capítulo 37, versículo 30. To je iz Izaije 37, vrstica 30. Isaías 37, 30. Izaija 37, 30. Pravi tako. Que diz assim: E este será o sinal. To naj ti bo v znamenje. Este ano comerás o que nascer espontaneamente. Letos je itelanski presežek. No segundo ano, o que dela brotar. Drugo leto podrastek. E no terceiro ano, 3. leto. semeia e colhe. Sejte in žanjite. Planta vinhas e come os seus frutos. Zasajajte vinograde. Esse texto Njejte fala de uma njihov terra sad. arrasada. In ta tekst govori o obdelanem Jerusalém estava zemlju. destruído. Oziroma, Jeruzalem je bil takrat uničen. Não tinha azeite, não tinha vinho, não tinha nada. Takrat ni bilo olja, ni bilo ničesar. Mas o povo estava voltando para a terra. Ampak ljudstvo se je takrat vračalo nazaj v deželo. E Deus amava aquela terra. Bog je ljubil to deželo. E Deus entregou uma palavra para aquele povo. In Bog je ljudstvu dal besedo. E ele disse o seguinte: In rekel je naslednje. no primeiro ano, V prvem letu vocês vão comer o que vocês tiverem. jedli pač tisto, kar imate, O que tiver de sobra. kar vam bo ostalo. No segundo ano,
ainda um pouco do que nascer daquela sobra. V drugem letu boste jedli nekaj malega tistega, kar bo pač Mas no zraslo. terceiro ano, Ampak v tretjem letu vocês vão plantar e vão colher. boste sejali in želi. Vocês vão estender as suas tendas. In razširili boste svoje šotore. Porque aquilo que foi semeado no primeiro e no segundo ano Namreč tisto, kar je bilo posejano prvo in drugo vai leto, começar a multiplicar seus frutos a partir do se bo terceiro ano. začelo od tretjega leta naprej množiti. E essa é a palavra que eu creio que Deus está liberando sobre essa igreja In to para je beseda, esse ki jo novo verjamem, ciclo. da je Bog v tem novem obdobju sprošča na zemljo. É um terceiro ciclo To je tretje obdobje. que Deus até aqui cuidou de cada detalhe dessa igreja, Namreč do sem je Bog poskrbel za vsak detalj cerkve. de tudo que ela precisou até aqui. Za vse, kar je potrebovala. Só que agora há uma direção maior de Deus, Ampak zdaj naprej je ena večja usmeritev od Boga. dizendo o seguinte: Pravi naslednje. chegou um momento, uma fase, Prišel je trenutek, prišla je faza, chegou uma estação prišlo je obdobje, onde vocês vão plantar ainda mais. ko boste vi sejali še več. E assim vocês vão colher ainda mais. In tako boste želi še več. Tudo aquilo que vocês estão semeando até aqui Vse tisto, kar ste posejali do tukaj, vai começar a multiplicar se no bo nome de začelo Jesus. množiti v imenu Você Jezusa. recebe essa palavra? Sprejmete to besedo? Amém. Então fique de Amém. pé no seu lugar, eu quero orar por você. Tako vstanemo, bomo molili, Antes de irmos para o nosso momento de preden ceia. gremo v trenutek za večerjo. Jesus, eu te agradeço Jezus, zahvaljujem se ti por essa igreja, za to cerkev, por essa comunidade, za to por skupnost, essa família da fé. za to družino v veri. E Senhor, eu oro para que em nome de Jesus, In Gospod, molim, da v imenu Jezusa o Senhor continue conduzindo cada decisão, ti, Gospod, še naprej vodiš Cada vsako vida, odločitev, vsako cada življenje, passo, vsak korak, cada escolha, vsako odločitev, para que seja de acordo com o teu propósito, da bo v skladu s tvojim a namenom, tua vontade. tvojo voljo. E que esses frutos, Senhor, sejam multiplicados, In ti sadovi naj bodo pomnoženi, sejam glorificados, naj bodo posvečeni. e o teu nome seja exaltado e conhecido, In Senhor. tvoje ime naj bo povzdignjeno in prepoznano, Senhor, que a Gospod. Eslovênia possa olhar para essa igreja In naj Slovenija pogleda na to cerkev e ver nela um farol, in vidi svetilnik, uma luz que guia os perdidos, luč, ki vodi que izgubljene, carrega alimento para os famintos, ki nosi hrano družinam, que tem a água que mata toda a ki sede, ima to vodo, ki poteši vsako žejo. e que seja uma grande família da fé. In naj bo velika družina po veri. Assim eu oro, Senhor, Tako molim, no Gospod, nome de Jesus. v imenu Jezusa. Amém. Amen. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de Slava palmas ao Gospodu, lahko Senhor. zaploskamo Gospodu. Amém. Amém. Você pode permanecer de pé por mais um instante. Za trenutek še ostanite, Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. da bomo obhajali Gospodovo večerjo. Eu amo celebrar a ceia, a mesa, Zelo rad praznujem to porque ela é um večerjo ob memorial mizi. profético Zato, ker je to spominski que trenutek, nos une, que nos forma. ki nas združi, ki nas oblikuje. Vou contar uma rápida história que a Bíblia nos ensina. Ena Sveto pismo nas uči eno zgodbo. Havia dois discípulos de Jesus Bila sta namreč dva Jezusova que depois učenca. que Jesus morreu Potem, ko je Jezus umrl na cruz, na križu, eles saíram de Jerusalém so šli iz Jeruzalema e foram se afastando, sentido Emaús. in sta se umaknila, šla sta proti Emausu. Emaús é um vilarejo, onde nada acontece, nada de importante acontece. Emaus je ena vasica in zaselek, kjer se nič pametnega ne zgodi. E esses dois discípulos que estavam se afastando da comunidade da fé, In ta dva učenca, ki sta šla od skupnosti po que veri, estavam em Jerusalém, ki je bila v Jeruzalemu sem takrat, saber, eles receberam a presença de uma terceira Sta- pessoa. ne vede, imela naenkrat ob sebi tretjo E osebo. essa terceira pessoa era Jesus. Ta tretja oseba je bil Jezus. E sem eles saberem, Jesus começou a ensinar para eles tudo que tinha acontecido, começou a pregar para eles. In ne da bi se zavedala, je Jezus začel govoriti in E eles učiti. conversavam sobre tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Pogovarjali so se o vsem tem, kar se je dogajalo v prejšnjih dneh. Mas eles não sabiam que era Jesus que estava ensinando. Ampak ona dva nista vedela, da jo uči sam Jezus. Mas à medida que Jesus ensinava, o coração deles ardia. Ampak tako kot je Jezus učil, je njuno srce vedno bolj Porque quando a gorelo. palavra de Jesus toca o seu coração começa a queimar. Namreč, ko se Jezusova beseda dotakne tvojega Talvez- srca, začne tvoje Talvez srce você goreti. esteja aí agora Mogoče si zdaj tukaj, e você não está percebendo, pa sploh ne opaziš. você não sabe por quê,
Ne veš zakaj, mas seu coração está queimando. ampak tvoje srce gori. É o Espírito Santo tocando To je seu Sveti coração. Duh, ki se dotika tvojega srca. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Zato, ker se Božja beseda nikoli ne vrne prazna. E eles, ao chegar naquele vilarejo, In ko sta prišla torej do te vasice, eles convidaram Jesus para ficar com eles. sta povabila Jezusa, da ostane tam Jesus z fez njima. como que ia adiante. Eles falaram: não, 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 não vai não. Fica com a gente. Ampak Jezus je rekel, da mora naprej, pa sta rekla, ne, ostani tu z nami. Nós queremos ouvir mais Želiva sobre slišati tudo que você več o tem para vsem, kar ensinar. imaš za naučiti. E aqui está uma segunda chave espiritual. In tu je drug duhovni ključ. Jesus, ele é irresistível. Jezusu se ne moreš upreti. Quando você começa a ouvir as palavras do Ko nosso začneš- Senhor Jesus, Ko začneš poslušati besede našega Gospoda você quer Jezusa, mais. želiš več. Você quer passar mais tempo com Ele. Želiš več časa preživeti z njim. Você quer ouvir mais sobre o que Ele tem para falar. Želiš slišati več o tem, kar ima za povedati. E aí Jesus entrou na casa com eles. In takrat je Jezus stopil v hišo z E njimi. aqui que chega um momento tão importante. In tu je tako pomemben trenutek. Lá em Lucas capítulo 24, V Luku 24, versículo 30. v vrstici 30, A Bíblia diz que quando estava à mesa com eles, Sveto pismo pravi, ko je sedel z njima za mizo, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, ga razlomil in jim ga dal. E deu a eles o pão, Dal jima ga je. que é um memorial judaico da comunhão, da unidade. Ljudje se s tem spominjajo na skupnost, na enotnost. E a Bíblia diz no versículo 31 V vrstici 31 Sveto pismo que pravi, os olhos deles foram abertos. tedaj so se jima Aleluia. odprle oči E eles o in reconheceram. sta ga spoznala. E Jesus havia cumprido seu propósito. In Jezus je s tem izpolnil svoj É namen. nesse momento em que nós somos ensinados pela palavra de Deus V tem trenutku, ko nas uči Božja beseda, o poder que a mesa carrega, moči, ki jo ima miza, o poder que a ceia carrega. moči, ki jo nosi Gospodova Eles se večerja. afastaram da comunhão com os irmãos. Namreč ona, da sta se umaknila iz občestva bratov. Mas Jesus é o bom pastor que vai atrás das ovelhas Ampak perdidas. Jezus je dobri pastir, ki gre za izgubljenimi ovcami. Jesus os conduziu de volta à mesa. Jezus jo je pripeljal nazaj k mizi. E ao partir o pão com eles, os olhos espirituais deles foram abertos. In ko je delil kruh z njima, so se jima odprle oči. Porque eu não sei como que você chegou até aqui hoje. Ne vem, kako ste vi danes prišli Mas sem. saiba que Jesus te ama. Ampak vedite, da vas E Jezus você tem ljubi. lugar à mesa. In vi imate prostor za mizo. E tudo que você precisa é tomar uma decisão por Vse, Jesus. kar potrebujete, je, da se odločite za Jezusa. Tudo que você precisa é assim como, como os dois discípulos que convidaram Jesus para entrar na casa, Vse, kar potrebujete, je, da tako kot so učenci Jezusa povabili v você svojo só hišo, precisa convidar Jesus para a sua vida ga vi também. povabite v svoje srce. E para aqueles que receberam Jesus na sua vida, In tisti, ki so sprejeli Jezusa v svoje eu življenje. quero te convidar para ceiarmos juntos, Vabim vas, da skupaj z nami večerjate. para celebrarmos essa comunhão. Da proslavimo to občestvo. Você que já está de pé, Vi, ki že stojite, e eu vou convidar os voluntários a servir o pão, que Povabil bom representa o da corpo de Cristo, o suco de postrežeta, uva, que representa o sangue de Jesus. da postrežete kruh, ki predstavlja Kristusovo Nós telo, vamos in sok, ki predstavlja Receber os elementos Kristusovo da kri. ceia. Sprejeli bomo elemente večerje. E à medida que você receber esse elemento, eu quero que você tire um tempo entre você e Deus. Ko boste sprejeli svoj lonček, si vzamite trenutek za Um vas tempo de in Boga. reflexão, Pomislite, um tempo de arrependimento, da se spokorite, um tempo de quebrantamento, da resnično se mas um spreobrnete. tempo também de gratidão e Se adoração. pokesate, hkrati pa častite in slavite Boga. Enquanto isso, a banda vai tocando um louvor Medtem bodo slavilna skupina e igrala, você vai adorando ao vi Senhor. pa Pode, slavite Gospoda. pode servir, por favor. Tire esse tempo
para Vzemite adorar zdaj čas, Jesus, da slavite para Jezusa. agradecer. Diga para Ele o Se mu quanto você o zahvalite. ama, o Povejte quanto mu, você é koliko ga grato ljubite, kako hvaležni ste pelo sacrifício que Ele fez por você na za cruz. žrtev, ki jo je opravil za vas na križu. Esse momento é um momento To je zdaj sobrenatural. trenutek, nadnaraven trenutek, É onde Jesus fala contigo e você fala com Ele. ko Jezus govori z vami in vi govorite z njim. Entregue para Ele todo o seu coração nesse momento. Predajte mu celotno srce v tem trenutku. Obrigado, Jesus. Hvala, Jezus. Obrigado, Senhor. Hvala, Gospod. Aleluias. Aleluia. Se você já recebeu o elemento, o pão, Če ste že prejeli svoj eu quero te kruh in convidar vino, para você tomar o pão em tuas vas mãos. vabim, da vzamete kruh v svojo roko. Essa pequena bolacha Ta majhen kruhek, que representa o corpo de Cristo. ki predstavlja Kristusovo O telo. corpo de Cristo que foi moído na cruz. Kristusovo telo, ki je bilo zmleto na O križu. cordeiro sem defeito. Jagnje, ki je bilo O brezmadežno. cumprimento do amor de Deus na terra. Izpolnitev Božje ljubezni na zemlji. É um memorial pequeno e simples. To je preprost spomin. Humilde e manso como nosso Senhor Jesus. Ponižen, krotek, kot je bil naš Gospod Mas que Jezus. carrega e representa algo sobrenatural. Ampak nosi in predstavlja nekaj nadnaravnega. Eu quero que você agradeça a Jesus Želim, nesse da se momento. zahvalite Jezusu v tem trenutku. Obrigado, Senhor. Hvala ti, Gospod. Lá em Lucas capítulo 22, V Luku 22. poglavje nosso Senhor Jesus nos ensinou esse momento. nas je naš Gospod Jezus naučil ta trenutek. A palavra de Deus diz que tomando o pão, Božja beseda pravi, da je Jesus- vzel kruh, Jesus deu graças, se zahvalil, partiu ga razlomil, e deu aos seus discípulos dizendo: ga dal svojim učencem in rekel: Isto é o meu corpo To je moje telo, dado em favor de ki vocês. se daje za vas. Façam isso em memória de mim. To delate v moj spomin. Pode tomar agora o corpo de Cristo. Lahko vzamete Kristusovo telo. Agora em suas mãos, Zdaj pa v roke. você carrega outro memorial. V rokah nosite drug spomin. Esse suco, ele representa o sangue de Cristo. Sok, ki predstavlja Kristusovo O kri. sangue de Jesus que tem poder. Jezusovo kri, ki ima moč. O sangue do nosso Senhor que lava, Kri našega Gospoda, Que ki te santifica, opere, ki te prečisti, que purifica, ki te posveti, que quebra cadeias, ki zlomi verige, que liberta, ki osvobaja, que salva. ki rešuje. O sangue que foi derramado, o sangue de um inocente. Kri, ki je bila razlita, kri nedolžnega. Mas olha só, foi por amor. Ampak to je bilo iz ljubezni. Foi por amor. To je bilo za Eu e ljubezen. você não merecíamos, mas recebemos esse amor. Nismo si zaslužili, ampak prejeli smo to E ljubezen. agora nós temos a oportunidade de sermos relembrados desse amor. In zdaj imamo priložnost, da se ponovno spomnimo te ljubezni. Da mesma forma como diz o texto bíblico, Na enak način, kot pravi svetopisemsko besedilo. Jesus tomou o cálice dizendo: Jezus je vzel kelih in rekel: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, derramado em favor de ki vocês. se preliva za vas. Você pode tomar agora Lahko spijete zdaj. e vamos adorar a Jesus juntos. In skupaj Repita slavimo comigo. Jezusa. Ponovite Obrigado, za menoj. Jesus. Hvala, Jezus. Obrigado, Senhor. Hvala, Gospod. Nós te adoramos. Slavimo te. Nós te amamos. Ljubimo te. Nós te engrandecemos. Poveličujemo te, Nós te Gospod. honramos. Častimo te. Obrigado, Senhor, Hvala, Gospod, pelo teu corpo e pelo teu sangue. za tvoje telo, za tvojo kri. Nós renovamos agora essa aliança em ti, Jesus. Zdaj obnavljamo to zavezo v tebi, Jezus. Recebemos esse amor In sprejmemo to com ljubezen gratidão e fé s hvaležnostjo in vero. e queremos viver In želimo živeti em ti v tebi todos os dias de nossas vse vidas. dni našega življenja. Assim nós oramos Tako molimo no nome de Jesus. v imenu Jezusa. Amém. Amen. Amém. Dê uma salva de palmas ao Zaploskamo Senhor. Gospodu. Glória a Deus. Slava Bogu. Amém. Obrigado. Hvala. Amém, Cerkio. Amen. Lako se sest, Pode sentar. smo proti koncu. Já estamos para Zdaj terminar. je čas, da darujemo. Agora é o tempo para ofertar. Naš dar mora biti za polni ljubezen. E a nossa oferta tem que ser com todo o amor.
Та месяц é месяц rośnidan z nasza církev. Este mês é o mês do aniversário da igreja. Darujas Assim veselja, que oferta com ljubezne, alegria, com amor, quer Bog nas dao zdravje, življenje, porque delo. Deus, Ele nos deu a saúde, o amor, a paz. Ko darujemo, pokažemo naša zvest za Boga. E quando a gente oferta, a gente demonstra a nossa fidelidade para com Deus. Amém? Amém.